Comissão de Valores Mobiliários vai investigar a saída do presidente da Petrobras. Ontem, José Mauro Coelho pediu demissão em meio à pressão do Palácio do Planalto. A gente tem mais informações agora chegando do Rio de Janeiro. Fala aí, Cristiano Pinho. Oi, Carla. Agora, quarta troca na Petrobras, o que motivou essa investigação da CVM, que disse que vai ficar atenta a cada passo da estatal, prestando atenção, por exemplo, nos comunicados enviados ao mercado e também nos avisos que são encaminhados para os acionistas da estatal, principalmente por conta da importância da operação na B3, a Bolsa de Valores brasileira, para que não haja nenhum prejuízo, por exemplo, aos acionistas da Petrobras. Essa reação da CVM foi uma das muitas que a gente acompanhou ontem ao longo do dia, após o anúncio do presidente José Mauro Coelho de que ele não vai permanecer no comando do cargo. Era algo que a gente já sabia, porque o presidente Jair Bolsonaro já havia comunicado no início do mês, só que isso agiliza o processo. O governo federal está tentando até pular algumas etapas para que o indicado Caio Paes de Andrade, que é ligado ao Ministério da Economia, hoje é secretário do Paulo Guedes, possa assumir o quanto antes. Mas a Petrobras disse que preza pelo estatuto. Então, seguindo a regra à risca, ainda serão esperados os próximos dias para definir a data da Assembleia que vai referendar ou não a escolha, a lista de indicação do Ministério de Minas e Energia para o Caio Paes de Andrade assumir, então, o cargo de presidente da Petrobras. Enquanto isso, Fernando Borges, que é diretor da empresa, fica interinamente no comando da estatal. Essa, como eu disse, é a quarta substituição no governo Bolsonaro, que começou lá atrás, em 2019, com Roberto Castelo Branco. Ele saiu depois de aproximadamente 2 anos para a entrada do general Silva e Luna, que permaneceu 1 ano aproximadamente no cargo, mas não resistiu, saindo para a entrada do José Mauro Coelho. O que há em comum entre essas 3 demissões ou renúncias é o fato da pressão por todos os lados, principalmente da presidência, pelo sucessivo aumento de combustíveis. Pelo menos até aqui, especialistas com quem a gente conversou disseram que seria muito perigoso fazer qualquer mudança na política de preços, mas o governo está confiante que dessa vez, com Caio Paes de Andrade, pode ser que a coisa mude de figura. Bom, e a investigação, obrigada, Pinho, a investigação é porque alguém pode ter se beneficiado ao ter a informação privilegiada e antecipada de que essa troca aconteceria, né, Megali? Perdão, desculpa. Eu estava aqui... Estava falando sobre as razões dessa investigação da CVM, o que leva a isso, porque no mercado houve impacto nas ações da Petrobras, que voltaram a subir depois de uma queda de 7% na sexta-feira. Os papéis da companhia, que chegaram a ter as negociações paralisadas, inclusive, encerraram o dia finalmente com alta de 1,1%, mas houve essas oscilações, não é? Segundo a colunista de economia da Band News FM, Juliana Rosa, a visão atual é de que a troca de comando na Petrobras pode trazer benefícios para a atmosfera de tensão na estatal. Eles acham que a troca agora do presidente da Petrobras vai até ser positiva para a empresa, porque tira um pouco a pressão em cima da companhia, né, para poder, depois do reajuste de combustível, apaziguar um pouco os ânimos. Bolsa de Valores de São Paulo, por sua vez, fechou a segunda-feira com uma leve alta, praticamente estável, né? A alta foi de 0,03%, ainda abaixo dos 100 mil pontos. E o dólar subiu 0,8%, valendo R$ 5,18, o maior valor em 4 meses. 5,18, gente. Comercial. Obviamente a CVM vai investigar a possibilidade de que alguém com informações privilegiadas esteja especulando em cima dessa gestão confusa da Petrobras. O futuro novo, presidente Caio Paes de Andrade pode nem assumir o cargo, já que a indicação dele seria ilegal, feriria a lei das estatais. Ele não tem experiência no setor, como exige a lei das estatais, ele teria de ter pelo menos uma experiência acadêmica, não tem, é formado em comunicações, não sendo o caso, poderia pelo menos apresentar o currículo de alguns anos como presidente de uma empresa de capital misto como a Petrobras, só que essa empresa não existe, ou no setor privado de uma empresa que atue no setor. Só que ele não tem nada disso no currículo para mostrar, então, pela lei das estatais, a indicação dele seria ilegal. Quando você administra uma empresa do tamanho da Petrobras, como quem administra uma banca de jogo do bicho, você está arriscado a consequências muito sérias, como uma ação coletiva pela CVM, como uma ação coletiva na Bolsa de Nova York.
que já aconteceu, caso os pequenos e médios acionários da empresa se sintam prejudicados com tantas mudanças e tanta estabilidade, então é nebuloso o futuro da maior empresa brasileira. E até a criação de uma CPI em Brasília para investigar a Petrobras ainda não foi totalmente descartada, apesar do absurdo que seria a premissa dessa CPI, que seria o governo investigando o próprio governo. Isso aí seria inédito. Ontem o presidente da Câmara se reuniu com líderes partidários e voltou a criticar a companhia. Márcio Rocha tem os detalhes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai se reunir novamente nesta terça-feira com líderes partidários, tanto da oposição quanto da base governista, para discutir novas medidas para frear o preço dos combustíveis. Durante a reunião de líderes que foi realizada na residência oficial da presidência da Câmara, Lira afirmou que não há nada para se comemorar na renúncia do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, depois de mais um anúncio de reajuste na gasolina e no diesel. Além disso, cobrou do governo federal e do Ministério da Economia uma maior participação nessas discussões, pedindo inclusive mudanças na lei das estatais via medida provisória. Possam ser resolvidos mais rapidamente através de medidas provisórias. Medidas provisórias que possam alterar alguns aspectos da Lei 13.303 ou Lei das Estatais. Além dos combustíveis, o encontro discutiu também uma possível abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a estatal, como foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. O pedido está praticamente pronto e deve ser apresentado pelo Partido Liberal nos próximos dias, mas é necessário respeitar ainda o trâmite determinado pelo regimento interno da Câmara. Quanto à composição da CPI, os parlamentares ainda discutem se ela será uma comissão só de deputados, só de senadores ou mista. Na avaliação do ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Décio Oddoni, a Petrobras não tem alternativa à atual política de preços. Segundo ele, uma intervenção direta do governo traria grandes prejuízos à empresa. Me preocupa muito essas ideias de taxação adicional, criação de imposto de exportação, que só serviriam para dificultar a atração de investimentos e colocar em risco o aumento da produção e da arrecadação que já está contratado. O Brasil, até o final da década, deve se tornar um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo, um dos maiores exportadores. Isso depende de investimento. Por causa de uma crise pontual, nós vamos colocar tudo isso em risco. A intervenção seria o pior dos casos, porque desrespeitaria o mercado, criaria uma desconfiança em relação ao respeito dos contratos no Brasil e não seria uma boa sinalização para atrair empresas para investir no refino no Brasil no curto prazo. Bom, é isso, né? O Décio Oddoni falando também sobre a ideia de dobrar a taxação dos lucros da Petrobras pode colocar em risco até a reputação da estatal. E no Rio de Janeiro, Paulo Guedes voltou a falar sobre a possibilidade de privatização da Petrobras e Andresa Busani vai contar mais pra gente. O ministro da Economia defende que parte do dinheiro que seria arrecadado com uma possível privatização da Petrobras poderia ser utilizado em ações sociais. Para Paulo Guedes, o valor de mercado da empresa aumentaria se a estatal fosse levada para o novo mercado da B3. Pode você falar que vai privatizar a Petrobras e fizer uma ida para o novo mercado, uma migração para o novo mercado, o valor dela sai de 450 bilhões para 750 bilhões. E a União tem mais de 1/3. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Acho que isso tem que ser devolvido ao povo brasileiro. Vamos fazer o Fundo de Erradicação de Pobreza, de um lado, e o Fundo de Reconstrução Nacional, de outro lado. Vamos botar o BNDES gerindo isso. A declaração foi dada na cerimônia de comemoração aos 70 anos do BNDES, nesta segunda-feira. Durante o evento, o ministro também elogiou o trabalho de privatização feito com a Eletrobras, que, segundo ele, vai garantir a segurança energética do Brasil e talvez do Ocidente. Bom, a gente ouviu aí há pouco o Décio Oddoni falando sobre a importância do cumprimento de contratos, né, por parte da estatal, por parte da Petrobras, até para que a segurança jurídica seja preservada no Brasil, não só na empresa, mas também em relação ao Brasil, em relação à economia brasileira. Mas a título de informação, quando a gente fala dessa política de preços, da paridade internacional, que é a política que foi implementada em 2016, ainda durante o governo do ex-presidente Michel Temer, em relação à paridade internacional, atualmente o que dizem os economistas é que a gasolina já chegou no valor, quando a gente compara com o valor internacional. Então, em relação a isso, a gasolina estaria em tese ok, não quando a gente fala pra gente que paga, né, na bomba, o preço na bomba, mas em relação ao mercado internacional. Só que, em relação ao diesel,
ainda há disparidade. Então, ainda haveria a possibilidade de um novo reajuste no preço do diesel. Atualmente, uma disparidade em torno de 40 centavos, uma defasagem de 40 centavos em relação aos preços internacionais. E a gente segue com outros destaques do dia. Agora sim, aquela história que o Megali deu uma leve pincelada, né, no início, na abertura aqui do jornal. Uma das histórias mais grotescas, às quais a gente teve acesso, né, nos últimos tempos. Uma juíza de Santa Catarina que deve ser investigada por impedir uma menina de 11 anos, vítima de estupro, a fazer um aborto legal. Uma criança de 10 anos que foi estuprada e acabou engravidando. Completou 11 anos, né, no meio de todo esse processo. E aí foi mantida o pessoal está falando em possibilidade até de se investigar a coisa do cárcere, né? Porque a menina foi mantida em uma instituição e não pôde dar andamento a esse procedimento do aborto legal. O Jean Costa vai trazer mais informação para a gente direto do sul do país. Fala, Jean. Eu não estou ouvindo a voz do Jean. Ô, Jean, só um segundinho que a gente já vai estabelecer a conexão mais uma vez para você contar para a gente essa história triste, né? Que ontem gerou muitas manifestações nas redes sociais, muita comoção, que foi divulgada pelo The Intercept, né? O veículo de comunicação The Intercept. Agora a gente consegue acompanhar? Fala, Jean. Bom dia, Carla, Bom dia. mais uma vez. Bom dia a todos que nos acompanham. A Corregedoria Geral da Justiça está investigando justamente a conduta desta juíza, Joana Ribeiro Zimmer, que encaminhou uma menina de 11 anos, grávida após ser vítima de estupro, a um abrigo para evitar que faça um aborto autorizado. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Partiu também de uma apuração dos sites da Intercept e também Portal Catarinas, no qual aponta que a menina estaria sendo mantida pela Justiça Catarinense em um abrigo para evitar que faça este aborto. Ainda conforme a apuração, a criança foi estuprada no início do ano e descobriu estar com 22 semanas de gestação em um hospital de Florianópolis, onde ela foi impedida de realizar este procedimento. Inclusive, o The Intercept Brasil obteve trechos da conversa desta juíza, Joana Ribeiro Zimmer, com a menina. A gente acompanha neste momento. Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga, pra gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos pro pulmãozinho dele ficar maduro, para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser. Sim. É que você vai no médico, né? A gente vai fazer essa pergunta para o médico. Mas você, se tivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho? Em uma audiência no dia 9 de maio, Justiça e Promotoria de Santa Catarina, através da promotora Mirela Dutra Alberton, propuseram manter a gestação por mais 1 ou 2 semanas para aumentar a sobrevida do feto. O bebê já está completo, ele já é um ser humano. Consegue entender isso? Ele já está com quase 6 meses. Tem bebês que nascem até antes e ainda sobrevivem. Tu aceitarias, então, ficar mais 2 semanas, 1 ou 2 semanas, para fechar esses 6 meses deles, a gente dá a medicação que ele precisa para o pulmãozinho dele se formar por inteiro, a gente faria interrupção, só que em vez de deixar ele falecer, a gente entregaria para adoção. Pegarias? O Tribunal de Santa Catarina se manifestou através de 3 tópicos sobre o caso de violência sexual envolvendo esta menina de 11 anos. O caso tramita na comarca de Tijuca, cidade do litoral catarinense. Segundo a nota, esse processo corre em segredo de justiça, uma vez que envolve uma menor de idade. Ainda segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não cabe manifestação por parte do tribunal e a Corregedoria Geral da Justiça instaurou este pedido de providências. A gente procurou o Hospital de Florianópolis, que atendeu a menina, além da advogada dela, e aguarda por respostas. Carla, Sheila, Megali. Bom, é chocante. A gente vai, obviamente, discutir os aspectos jurídicos daqui a pouquinho com o nosso Rodrigo Aidar, mas infelizmente é parte do espírito do tempo brasileiro, do zeitgeist brasileiro, isso que a gente está vendo acontecer com essa menina de 11 anos, até porque há um precedente quase idêntico daquela garotinha capixaba de 10 anos de idade que vive, né, ainda em São Mateus, no Espírito Santo, e engravidou com 10 anos de idade de um tio que a estuprava constantemente. Era um tio não consanguíneo que realizava estupros seguidos, essa menina, até que ela engravidou desse criminoso. E o governo brasileiro, na figura da ex-ministra dos Direitos Humanos e da mulher, Damares Alves, moveu mundos e fundos, inclusive com a exposição do endereço dessa garotinha, para que ela fosse impedida de realizar um aborto legal.
um aborto previsto na lei brasileira. Inclusive, quem divulgou na internet o endereço dessa menina, que acabou virando uma espécie de local de peregrinação de uma gente ruim, sem coração, que chamava inclusive essa garotinha de assassina, foi aquela ativista chamada Sarah Winter, que era considerada uma espécie de segunda filha da Damares. As duas eram unha e carne, depois se separaram, mas havia ali as digitais da então ministra Damares Alves nessa ação escabrosa e criminosa, porque fere o Estatuto da Criança e da Adolescente, perpetrada por essa figura deplorável, conhecida como Sarah Winter. Sarah, como é que é o nome dela? Geromini. Sarah Geromini. Essa menininha, no final das contas, não conseguiu fazer o aborto no Espírito Santo. A clínica sucumbiu à pressão governista. Ela foi transferida para Pernambuco, onde também havia uma mobilização por parte dessa gente medonha, e teve que entrar na clínica dentro do porta-malas de um carro. Então, o que a gente está vendo aí é escabroso, mas infelizmente não surpreendente, dado o histórico recente, né, da maneira como esse governo, esse país, tem tratado pessoas nessa condição. Eles querem que uma garota de 11 anos, no ano passado de 10, carregue no ventre o filho de seu estuprador. É um negócio realmente impressionante, é devastador. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao assunto com o nosso Rodrigo Aidar, a não ser que alguém queira fazer mais alguma consideração a respeito. A gente volta a falar sobre isso um pouco mais tarde, né? Porque é uma situação que envolve muitas camadas diferentes, né? E como a gente vai abordar um tema que é muito, muito denso, a gente pode separar um tempinho maior para a gente falar sobre isso mais tarde. Obrigada, Jean, pelas informações. E você, ouvinte da Band News FM, vá tentando digerir aí essa história, porque, olha, 7h20 da manhã falar sobre isso, né? É pesado, mas a gente tem que seguir, né, com o noticiário. Aliás, a gente segue com outro tema, né, muito pesado, que é a investigação sobre aquele duplo assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e também do jornalista inglês Don Phillips. Ontem a gente trouxe aqui o destaque de que a embarcação utilizada por eles foi encontrada, né, que acabou sendo afundada, eu ia falar derrubada, não, foi afundada, né, sacos de areia ali foram colocados para que essa embarcação ficasse submersa e não pudesse ser encontrada. Ontem foi encontrada e o Arthur Coelho está de volta por aqui para trazer mais informações sobre as investigações. Polícia Federal fala em 8 pessoas envolvidas nesse crime também assustador, né, Arthur? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila Megali, ouvintes. Exatamente. A Polícia Civil do Amazonas disse até que mais de 8 pessoas já estão sendo investigadas, não pôde revelar nomes. A Polícia Federal disse que mais 5 pessoas estavam envolvidas no crime de ocultação do cadáver, mas também não divulgou nenhum nome. O ministro da Justiça, Anderson Torres, e representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari devem ser ouvidos pela Comissão Externa Temporária de Senadores que investiga as mortes do jornalista Don Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. As ações vão ocorrer amanhã. A Comissão Temporária deve investigar também o aumento dos casos de violência na Amazônia e omissões na proteção de ativistas ambientais. Na próxima quinta, uma greve convocada por servidores da FUNAI deve ocorrer em todo o país para manifestar tristeza e indignação pelas mortes, além de exigir identificação e responsabilização de todos os culpados. Até o momento, 3 pessoas foram presas e a Polícia Civil, como a gente adiantou, identificou mais 5 envolvidos no crime. O Ministério da Saúde libera a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com mais de 40 anos ou 40 anos ou mais de idade. O João Pedro Melo tem informação de Brasília. A população que tem 40 anos de idade ou mais já pode procurar as unidades de saúde de todo o Brasil para tomar a 4ª dose ou o 2º reforço da vacina contra a Covid-19. A recomendação é do Ministério da Saúde e as vacinas recomendadas para essas doses de reforço são AstraZeneca, Pfizer ou Janssen. Além disso, um balanço da pasta aponta que apenas 17% da população de 55 anos ou mais tomou o 2º reforço, o que gera preocupação diante
diante do recente aumento nos casos da doença. A diretora do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cássia Rangel, detalha como ficará o esquema vacinal com as novas medidas adotadas. O segundo reforço agora, a partir de hoje, está aberto para a população de 40 a 49 anos, que também vai completar, então, 4 doses da vacina. De 18 a 39 anos, mantém o primeiro reforço, ainda tem uma população grande com doses em atraso em relação a esse primeiro reforço. Pelos planos do Ministério da Saúde, com a inclusão dessa nova faixa etária, aproximadamente 9 milhões de pessoas deverão se vacinar mais uma vez. O fato é que também há mudanças para quem tomou a dose única da Janssen no esquema primário. E pela nova orientação, as pessoas de 18 a 39 anos devem tomar um segundo reforço, enquanto os que têm mais de 40 anos devem tomar uma terceira dose. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 111 milhões de brasileiros estão, atenção, com a vacinação contra a Covid atrasada. São 22 milhões de pessoas que deveriam ter tomado já a segunda dose, 62 milhões que a essa altura já teriam de ter recebido a terceira dose e 27 milhões que estão aptos a tomar a quarta dose. Quem anunciou ontem que está com a Covid-19 foi o cantor Roberto Carlos, testou positivo, de acordo com a nota da assessoria, apresentou sintomas gripais leves, já está, boa notícia, no final do ciclo da doença e só, como precaução, transferiu um show que faria no Rio de Janeiro, no dia 22 de junho, amanhã, para o dia 6 de julho. Melhoras ao rei. Boas notícias para os renegados da Janssen, nós, né? A gente ouviu a informação do João Pedro Mello. Isso, com agora sim, né? Uma orientação clara sobre o que fazer se você tomou a vacina da Janssen, aí depois tomou o reforço, faz o quê? Então a gente vai ter também, deixa eu convidar aqui os nossos ouvintes, Band News Station, toda terça-feira tem a participação do Dr. Álvaro Furtado, doutor no olhar clínico, e aí ele vai respondendo as perguntas, questões dos nossos ouvintes, e é muito interessante, é um bate-papo sensacional a partir das 11h30 da manhã no Band News Station, às vezes um pouquinho antes, 11h25. Mas o Dr. Álvaro conversando com os nossos ouvintes e falando em ouvintes... Central de Ouvintes, Band News FM. E ainda falando de saúde, pacientes, entidades médicas, sociais, especialistas ouvidos aqui pela Band News FM alertam que milhões de beneficiários de planos de saúde podem ter problemas com tratamentos nas próximas semanas. Lembra? A gente falou bastante aqui sobre o rol taxativo da ANS, aprovado no comecinho do mês. Essa decisão deve impactar os casos de pessoas com doenças raras e autoimunes, além de pessoas com necessidades especiais, com autismo, síndrome de Down. A Elaine Freire está aqui no estúdio, tem reunido essas participações dos nossos ouvintes, né, Elaine? Bom dia. Bom dia, Sheila. Assunto que mobiliza e muito os nossos ouvintes, com várias dúvidas, né? Ouvintes aflitos, porque desde o começo do mês, essa lista de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios define o que o cliente de um plano de saúde tem direito. Tudo está dentro das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é o chamado rol taxativo da ANS, ou seja, se não está na lista, as operadoras não são obrigadas a pagar. A decisão do Superior Tribunal de Justiça deixa pacientes angustiados nos casos de enfermidades raras e autoimunes. A gente conversou com o maratonista Gildo Afonso, ele é portador de esclerose múltipla, uma doença que provoca lesões nos nervos e pode levar à perda da visão, dores e comprometimento da coordenação motora. Como a medicação que eu tomo hoje, eu consigo ela por causa de uma decisão judicial, por uma liminar, que o processo ainda nem foi transitado e julgado, eu sou diretamente afetado porque o plano de saúde não vai ser mais obrigado a me fornecer a medicação e eu vou ter que parar o tratamento. A medicação do Gildo custa cerca de R$10 mil por mês, está fora desse rol taxativo da ANS. Ele só consegue o tratamento por causa da judicialização, né? Então, por meio de uma liminar, ele está conseguindo manter o tratamento. Inclusive, ele estava na cadeira de rodas, voltou para a prática esportiva recentemente. Outros grupos muito mobilizados neste momento, como, por exemplo, o movimento Orgulho Autismo Brasil. Eles temem que o número de sessões seja limitado para esses tratamentos, né? As operadoras do setor, assim como a ANS, já pediam pelo rol taxativo, que é defendido pela Associação Brasileira de Planos de Saúde. O presidente da Abrange, Renato Casarotti, defende mais segurança jurídica neste momento com a lista para definir o preço dos planos.
Se a lista fosse simplesmente exemplos, seria impossível até fornecer esse serviço para a população. Havia, como ainda há, ações judiciais que contestavam isso e decisões dessa linha. Então, para nós, é muito mais o reconhecimento de uma situação que já é realidade. Então, para nós, na verdade, não muda nada do que, como forma, a gente já havia tratando esse assunto até agora, né? A Associação Brasileira de Planos de Saúde destaca que a lista da ANS é atualizada constantemente, que essa é a grande mudança, né, defendida pela Abrange. De março para cá, 8 novas incorporações, sendo 6 medicamentos foram acrescentados a esse rol. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não obriga as demais instâncias a terem que seguir esse entendimento, mas, claro, a gente sabe que o julgamento serve de orientação. Atualmente tem uma outra ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ainda sem data para ser julgada, e paralela a todo esse movimento que a gente acompanha, né, Sheila, da sociedade civil, no Congresso já há, depois dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, 7 projetos de lei que foram apresentados para assegurar procedimentos fora do rol taxativo da ANS, ou seja, a discussão ainda, a judicialização muito frequente e ainda maior neste momento, é o que a gente está acompanhando. E o pior é que quando a gente acompanha essa judicialização, que vai tramitando em várias esferas, né, a saúde não espera. Né, a situação dessas pessoas que precisam do atendimento hoje, nessa semana, imediatamente, ficam como? Né? Então é muito, muito delicada a situação e a gente não está falando de poucos casos, não. A gente está falando de milhões de brasileiros afetados. Elaine, obrigada pelas informações, a gente vai seguir acompanhando. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais, né, sobre outros assuntos, vai tratar de destaques internacionais, por exemplo, Israel, que deve ter novas eleições, né, depois de os líderes da coalizão do governo anunciarem um projeto para dissolver o parlamento, acredite. A gente vai ter mais informação sobre a corrida eleitoral aqui no Brasil, já começou. Em breve a gente deve ter decisão, definição. Agora, tem um destaque, né, antes de chamar o Milton Neves, do Maurício Ferreira, para falar do que aconteceu com o São Paulo. Meu Deus do céu, o que aconteceu com o São Paulo de virada? Quando eu falo para vocês que ser São Paulino é sofrer com requintes de crueldade, vocês acham que eu estou exagerando. O time estava ganhando e jogando relativamente bem até os 45 minutos do segundo tempo. Aí sai o primeiro gol aos 45 e o segundo aos 50. Você acredita? Acredito porque eu vi. Eu acredito porque o Milton Neves disse que o São Paulo ia ganhar ontem. Fala aí, Maurício Ferreira. No primeiro de 2 encontros em 4 dias entre São Paulo e Palmeiras no estádio do Morumbi, o Verdão leva a melhor de virada no encerramento da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Rogério Ceni saiu em vantagem no primeiro tempo com Patrick e na etapa final, já nos acréscimos, o Palmeiras, comandado pelo auxiliar João Martins, buscou a virada com Gustavo Gomes de cabeça e Murilo, já no último lance praticamente do jogo, definindo a vitória que coloca o Palmeiras na liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, 3 acima do Corinthians, segundo colocado. Na quinta-feira, às 8 horas da noite, as duas equipes voltam a se reencontrar no estádio do Morumbi, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Ô Luiz Guilherme Megali, você roncou forte a semana inteira. Lá no Morumbi, né? Vamos matar o Palmeiras. Jamais. Olha, tá aí do lado a nossa primeira-ministra. Oi, Sheila Milton. Magalhães. E a nossa querida Carla Bigato também é testemunha. Vocês perderam o jogo ontem porque o São Paulo não soube matar o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Caeiro não fez nada. Porque o time recuou. Como a gente fala lá em Muzambinho, encroou, e aí o Palmeiras foi pra cima. E o Palmeiras tá numa largura que eu vou dizer uma coisa pra você, ganha tudo. Quando a coisa pega no breu mesmo, entendeu? Ninguém segura, é igual a mulher bonita que quer namorar, igualzinho água morra abaixo e fogo morra acima, ninguém segura. Mais um pouco o Palmeiras vai virar, impossível, mas vai virar um Gilmar Lima, Mauridalmo, Zito Calvedor, Mengão, Coutinho, Pelé e Pepe. Olha, parabéns ao Palmeiras, viu? O Palmeiras está realmente tudo dando certo. E a competência e o talento levam às vitórias, já diria o poeta. O Daronco,
que tem um muque que eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Ontem teve briga e tal, não teve mais porque ele entra no meio com aquele corpão dele e a turma pipoca. Porque realmente é um bom árbitro e é muito forte. Lá em Minas a gente chama o cara que tá forte assim, tá com muque, hein? Nossa Senhora! É isso aí, rápidas pinceladas e um grande abraço pra vocês, bom dia e até amanhã!